Vou trazer agora a terceira parte agora. Então, uma outra informação muito importante é essa aqui, veja. Israel começou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Então eles estão falando de um momento futuro ainda, de um momento que, de alguma maneira, Israel teria conseguido reconstruir. E como é que eles vão reconstruir o Templo de Jerusalém se nós temos lá hoje o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, ocupando o local onde eles gostariam de reconstruir esse templo? Então veja, o que acontece é que esse Papa aqui que foi mostrado para vocês, esse que está aparecendo agora em sua tela, ele não é o Papa Leão XIV do filme, ele é um Papa que foi eleito em lugar do Leão XIV. Só que eles não dizem qual o nome dele, eles não trazem a informação de qual o nome dele. Eles apenas dizem, foi eleito um novo Papa, né? Eles, inclusive, contam no filme que esse Papa, ou também chamado de Cardeal Pedro Natal, junto com Maria, completaram uma cerimônia de expulsão do demônio de Tamar. Porém, Pedro Natal foi eleito Papa, né? Então esse cardeal aqui foi eleito Papa e apareceu então na televisão. Só que Maria, que acompanhou o Pedro Natal como cardeal fazendo o exorcismo de Tamara, começou a acreditar que ele estava possuído pelo demônio. Então veja o nome simbólico que ele tem como cardeal. Não é por acaso essas escolhas, pessoal. Essas coisas aqui, elas são uma espécie de contra-profecia. É uma espécie de contra-evangelho. Eles trazem informações para nós, e isso eu destrincho para vocês lá na comunidade fechada em minúcias. Quem está comigo lá sabe disso e pode confirmar nos comentários aquilo que a gente explica para vocês lá, que essas coisas não acontecem por acaso, esses filmes não trazem mero acaso. Vocês não acham que seria coincidência demais toda essa série de situações acontecendo? Isso é matematicamente, estatisticamente impossível. E aí a especulação, né, que se faz é que o nome desse Papa seria então o próprio nome dele. Ele escolheria o próprio nome dele, Pedro II, né, para cumprir uma outra profecia que diz que o último dos papas seria denominado Pedro. Então, Natal quer dizer aquele que nasce, né, o local de nascimento. Então nasce Pedro ou Pedro II, ele volta. Então eles querem dizer que ele é o espírito que retornou do Pedro I, né, que seria então o apóstolo direto de Jesus Cristo. Mas lembrando, as profecias dizem, e aí não são profecias que estão nas Escrituras, mas muitas profecias de profetas que vêm pós Novo Testamento, dizendo que o último dos papas se chamaria Pedro, e que ele então poria fim à igreja, ele seria então uma espécie de antipapa, e ele então coroaria o anticristo. Tá aí, né? Como ele disse ali, os filmes, eles sempre querem trazer uma mensagem pra gente, né? E olha só, aí ele falou do Papa Leão XIV e ao mesmo tempo falou do Papa, né? Pedro II, né, seu Eugênio? Então veja só como é que vai ser a bagunça na cabeça daquelas pessoas que afastaram da obra. Tem muita gente que vai vir para a obra ainda, muita gente que vê, Deus sabe tudo. Então, quando ele fala, quem veio para agora, veio pelo amor, mas muito vim pela dor. Por que eles estão construindo um novo templo em Jerusalém? Que São Pedro é de Jerusalém. Então, o Vaticano vai mudar, vai ser lá no Israel. E aí vão trazer o novo Papa, Pedro II. Porque o meu primeiro... Então, para confundir aqui, perguntaram para Jesus, os fariseus. Mas não tinha que vir primeiro Elias? O que Jesus respondeu? Elias já veio. Vocês mataram. João Batista era um Elias. Veja que nessa mensagem aqui, ó, Jesus fala aqui do profeta aqui, ó.
dia 26/2 do ano 2000. 26/2 do ano 2000. Veja que Jesus fala aqui por o profeta. 26/2 do ano 2000. Que 26/2 do ano 2000. Meus filhos, este veio se pôr no meio de vocês como uma estrela das mais luminosas, como dessas que vos vêm no céu todas as manhãs. O que é uma estrela? Talvez alguém possa me perguntar. Responda-me por mim, respondo eu por ti. Uma estrela é um ponto luminoso que aponta ao poder máximo de Deus, que criou milhões de quilômetros afastado da Terra. Quando a luz do Sol aparece, ela não pode mais ser vista. No entanto, continua brilhando sem parar, pois aqui, quando é dia, no outro lado é da Terra noite, e ela se vê na sua beleza, com um ser escolhido por mim, faço como que aconteça o mesmo, que brilha diante dos homens e mulheres, pelo serviço prestado a mim. Há uns 4 anos atrás, muitos poucos conheciam este homem. Tão pequeno, hoje já é considerado um dos maiores profetas, escritores de todos os tempos. As características, dom de curar, de compor, cantar, escrever e comunicar sempre e alegre e caridoso. Quando eu disse a Abraão, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Gênesis 22:15. Agora, acontecendo ainda são filhos e filhas à minha espera, porque toda a profecia está quase no fim, e alguém teria que me anunciar. Tenho em toda parte no mundo quem fale do meu retorno, mas como falo mais do que com todos, por ser um Pedro, um João, um Paulo e assim por diante. Então, o profeta Pedro II é um Pedro, um João, um profeta, como está em Atos Apóstolos. Ele fala, chama um profeta que virá, quem desprezar esse profeta será. Então, tudo tá se cumprindo. Agora, eu vou ler outra mensagem aqui, mensagem do 30 e... São Rafael disse assim, ó, com a nossa proteção, juntos estamos preparando a chegada de Jesus pela segunda vez. Guardas estão todas as igrejas que tiverem o sacrário no centro, a luz sobre o altar, padres que vêm celebrando a missa de frente para o Santo Sacramento, mas sem nenhum instrumento barulhento, com o máximo de respeito com as suas vestes. Todos esses requisitos forem encontrados, nenhuma delas será destruída. Do contrário, mais nada podemos fazer, porque a desordem ultrapassou os limites, assim como já está acontecendo muitas vezes nos lugares que não dão um mínimo de respeito com o Jesus sacramentado. O mesmo irá acontecer daqui para frente. É preciso que todos estejam em dia com as suas almas perante o nosso bom Deus. Por isso, irmão Pedro II, o último está sendo tu, para orientar este povo que vem acreditando em teu trabalho. O que se vê deste lugar, tudo já está certo para ser a chegada de Jesus pela segunda vez. Por isso que a força maior está aqui, como já foi em Roma por muitos anos, mas que agora nada mais tem a oferecer a Jesus. Ali transformou-se em palco de escândalo. Para quem não enxerga, pensa que está tudo certo. É errado. Desde o momento que João Paulo II saiu, o feitiço virou contra o feiticeiro. Bastou entrar que dar lugar para o segundo fazer tudo aquilo que já está no Apocalipse 13, 1-9. É só ler e começar a entender que já está, esse é o tempo de desolação conforme escrito está. É preciso, irmãos em Cristo, que estejam
longe de todos esses lugares onde o comércio já tomou conta, por exemplo, para explorar a humanidade, desrespeitar as leis do Senhor. São Rafael, essa mensagem aqui, né? Agora que eu vou ler aqui, como ele falou, estejam longe, que Roma já foi um tempo, porque aqui, nesse livrinho aqui que eu fiz aqui, ó, o Beato Palau, ele foi canonizar, Beato Palau foi um santo aqui, a profecia de Beato Palau. Beato Palau foi um sacerdote exemplar que viveu na Espanha no decorrer do século XIX, nos tempos como um grande patrono, pois esse padre carmelita desempenhou um papel fundamental. Beato Francisco Palau foi beatificado no dia 4 de abril de 1988 pelo Papa João Paulo II. Veja só o que vou ler aqui a profecia, o que ele falou do Vaticano. Veja só que se não bate com essa mensagem aqui, Ele fala assim, no ano de 1964, um anjo se apresentou diante dele, falando sobre a futura apostasia de Roma, dizendo: eu sou o anjo que guarda a cidade de Roma e o seu pontificado e os muros da cidade. Eu guardo o trono pontífico de Roma e os muros desta cidade, frente aos demônios e à revelação que a circulam. Venho a ti para transmitir, eu vou abandonar Roma. O anjo fala para o Beato Palau: vou abandonar Roma, levantarei dela o trono pontificado e a cidade será entregue ao poder dos demônios. E a revolução. Roma não será mais o centro da religião de Jesus. Degolará seus sacerdotes e religiosos outra vez e se constituirá inimiga de Cristo e a sua igreja. O trono do sumo pontificado não voltará mais para Roma, porque será transtalada para outra parte. Como aquela mensagem bate aqui, Veja só, agora eu vou ler aqui uma profecia do exorcista do Vaticano. Padre exorcista Amor diz que o diabo está dentro do Vaticano. Padre Gabriel Amor disse que o diabo está dentro do Vaticano. Segundo ele, o ataque sofrido pelo Papa na véspera do Natal por uma mulher com problemas psicológicos e série de escândalos sexuais que atingiu a igreja nos Estados Unidos, na Irlanda, na Alemanha e outros países, prova que o anticristo está promovendo uma guerra contra a divina providência. O diabo está no Vaticano e vocês podem ver as consequências, disse Padre Amor, de 85 anos, que é o exorcista da igreja há 25 anos. Ele pode ficar escondido, falar diferentes línguas e, ao menos, aparecer compreensivo. Às vezes até nos diverte, mas um homem completamente no mau trabalho, afirmou ele. Ele diz que alguns católicos não acreditam nele, mas diz que a confiança... Para o exorcista, a influência maléfica do Satã ficou diretamente nos mais altos escalões da Igreja Católica, com cardeais que não acreditam em que Jesus e bispos que estão conectados com o demônio. Padre italiano afirmou também, segundo o jornal Telegrusse, que afirma que o exorcista, em 1973, mostrou exatamente como se comporta uma pessoa possuída. Tá vendo porque o Beato Francisco Palau fala, né, que o Vaticano será destruído e será transladado. Eu penso que aqui na hora a palavra de Deus, porque assim, se Jesus pediu o profeta que fizesse uma igreja, restaurasse, né, a igreja primitiva, a tradição da igreja católica, é porque nesse final dos tempos isso iria acontecer. Então, assim, quando se fala aí de Pedro II, né, o profeta Pedro II, fala, né, do convite que nós trouxemos aí,
como Jesus está dizendo nas mensagens, aqueles que abraçarem essas mensagens, que vier para a obra da Palavra de Deus, estando aqui na Palavra de Deus, obedecendo às mensagens do livro, juntamente com a Bíblia, essas pessoas que aceitarem, elas passarão a ser filhos da luz, né? Estão se preparando cada vez mais para a vinda de Jesus. E tem muitas pessoas que às vezes ficam pensando, né? Mas como assim do que está acontecendo, trasladado para outra cidade? É, como Jesus fala, né? Manter a tradição. E a obra Palavra de Deus, ela restaura, ela busca restaurar, ela busca manter essa tradição da Igreja Católica para que as pessoas possam ficar firme e forte na Igreja, né? E que não adere ao falso ecumenismo, não adere ao modernismo e nem à teologia da libertação, que é a Igreja moderna que está ensinando hoje. Então, aqueles que ouvirem essas mensagens, aqueles que realmente querem buscar seguirem a tradição, sim, deve sempre, cada vez mais, ler o livro A Palavra de Deus e buscar aderir, né, junto aí com a família Conceição, todos aqueles que realmente querem preservar a tradição da igreja.